Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Bem pessoal, então hoje a gente vai falar sobre uma parte importantíssima quando a gente vai estar falando, estudando a parte de microbiologia, que no caso é o controle dos micro-organismos, que a gente está estudando os micro-organismos, a morfologia, o crescimento, a fisiologia, a genética, e como ela interage, no caso, seja patologicamente ou fisiologicamente com o hospedeiro. Mas hoje a gente vai falar sobre o controle desses micro-organismos, especificamente sobre dois tipos de mecanismos que são a desinfecção e a esterilização, tá? Então, segue com a gente. Principal objetivo, no caso do controle desses micro-organismos, se baseia em três grandes linhas. A primeira é evitar as doenças infecciosas, a segunda é preservar os alimentos e a terceira é preservar materiais, produtos manufaturados. Geralmente, no caso até como a foto está mostrando, quem não já passou ter uma botina, uma bota que enche de quê? De fungo. Então a gente tem que preparar esse controle, saber utilizar substâncias, no caso, seja em alimentos e seja principalmente na parte da saúde, que é doenças infecciosas. Então, geralmente, o controle de micro-organismos ela está envolvido em várias áreas, tá? Não é somente da área da saúde, como a gente está vendo agora, é muito mais do que isso, tá? Porque o micro-organismo é uma coisa que acompanha muitas áreas. Para isso, um dos principais mecanismos que a gente vai ver é o controle microbiano, se dá com antimicrobianos. Isso é mais envolvido na parte da área da saúde, como tínhamos visto o primeiro grande objetivo, que é prevenir doenças infecciosas. Vai se dar através da utilização de agentes antimicrobianos. Eles vão matar ou previnem o crescimento dos micro-organismos, como a gente está falando. Para isso, a gente vamos falar de quatro. A gente não vai falar muito deles, está nomeando, porque vocês vão falar isso com maior detalhe no caso, na parte de farmacologia. Obviamente, também eu dou aulas dessa parte, então é só você observar se quiser aprofundar nas minhas aulas no meu canal sobre essa parte. Então, o controle microbiano vai se dar através dos antibacterianos, ou seja, que prevêm ou matam as bactérias. Também temos os antivirais contra vírus, os antifúngicos contra fungos, os antimicóticos também falados, e os antiprotossuários, que ele tem a ver contra parasitas, tá? Assim mesmo, os agentes antimicrobianos, no caso, temos três tipos, Temos aqueles que matam, no caso, como a gente está mostrando aqui, o matam, e dentro deles vamos ter os bactericidas, os fungicidas e os viricidas, no caso, Então, e esse tipo, eles somente eliminam através da quebra, no caso, da parede celular dessas bactérias, no caso. Também vamos ter outro tipo de agentes antimicrobianos, que são os que inibem o crescimento. Eles a gente vai falar que são os microbiostáticos. Aí vamos ter os fungistáticos, os bacteriostáticos, eles somente inibem o crescimento. Então, lembra das fases? No caso, até nessa parte a gente dá para observar bem bacana as fases, no caso, a log principalmente, do crescimento bacteriano, ela vai crescendo a fase log. No caso, e chega um momento na qual o bacteriostático, o antimicrobiano, o antibacteriano, ele vai exercer seu efeito inibindo, no caso, nessa parte aqui, onde está mostrando a seta, o crescimento dela, E temos os não tão comuns, aqueles que causam lise celular, Aí vamos ter os fungiolíticos e os bacteriolíticos, no caso. Quando a gente vai começar a falar sobre morte de um micro-organismo, a gente tem que entender o conceito. Como que você mata um micro-organismo? Normalmente, você não vai lá e pega um tiro, Normalmente, quando você fala em morte de um micro-organismo, está envolvido como que com a perda da capacidade de reprodução. Isso é a morte do micro-organismo, porque como nós tínhamos falado em outras aulas, o processo de crescimento bacteriano se dá na reprodução, tá?
E obviamente esses micro-organismos eles não morrem instantaneamente, né? Já que isso tem muitos milhões de micro-organismos no caso, no corpo. Isso também vai depender do tamanho da população microbiana, já que como nós tínhamos falado, né, tem milhões delas, né? Então, o processo da morte desses micro-organismos vai se dar dependendo dos dias, né, de uso dos antibióticos, por exemplo, dos antibacterianos, né? Esses micro-organismos morrem em uma relação constante, em um dado período de tempo, que normalmente é a morte exponencial. Normalmente vai de 7, no caso, a 10 dias, se a gente for falar de antibacterianos, no caso. E nesse gráfico que estamos mostrando aqui para vocês, a gente observa, né, que no tempo, por cada minuto, no primeiro minuto, morre aproximadamente 900 mil células bacterianas. No segundo minuto, morre 90 mil e assim vai conforme, porque ele vai caindo o número, no caso, de células bacterianas. Então essa taxa é normalmente constante, né? A cada minuto, como está mostrando aqui, a população microbiana morre. E neste gráfico nos mostra somente o efeito da temperatura na morte dos micro-organismos. Obviamente, você tem que observar que tem alguns micro-organismos, aqui como nós tínhamos falado, os termófilos, os psicotrófilos, né, que eles gostam ou do frio ou do calor, né? Então, você vai aplicar o método, no caso, para matar ou eliminar esses micro-organismos conforme o período ou a temperatura de crescimento dessas bactérias, no caso, né? Nessa parte aqui, né, normalmente nos mostra como que essa morte, no caso desses micro-organismos, através das curvas, né, pode ser essa curva que já é curvilínea, no caso a gente chama a curva de morte aritmética e a curva de morte logarítmica, que é reta normalmente. O controle e a definição disso se baseia bastante, no caso, num processo muito característico dessa aula, que é a esterilização, que vem de estéreo, ou seja, ele não vai ter nada que não há nenhuma forma de vida. Então, essa esterilização vai ser um processo que objetiva a destruição total de todas as formas de vida, obviamente, de um determinado material ambiente, através, isso é a parte mais importante, pessoal, de métodos físicos e químicos, tá, galera? Através desses métodos físicos e químicos. Hoje nós vamos falar principalmente dos métodos físicos, tá, galera? Essa esterilização é importante porque ela é o único processo que resulta na morte ou remoção de todos os micro-organismos. Obviamente, né, não tem um método físico que vai provocar isso em 100%, porque isso vai ser aplicado dependendo do tipo de bactéria que esteja, né, no local, né? O processo de desinfecção, o objetivo dela é destruir as formas vegetativas de micro-organismos patogênicos. Obviamente, ela vai atacar todas as que não necessariamente são esporas, né, ou esporuladas, no caso. Os agentes desinfetantes que a gente vai ver, eles matam ou inibem severamente seu crescimento. E para isso temos outro termo, o conceito de asepsia. Esse conceito de asepsia é um conjunto de medidas, né, para impedir a entrada de micro-organismos em um determinado local. E a antisepsia, né, um conjunto também de medidas utilizadas para inibir o crescimento de micro-organismos ou removê-los de um determinado local, tá? São duas coisas assim, bem parecidas, né? Mas no caso, uma vez a antisepsia, quando já se instalou no caso, os micro-organismos, então você vai inibir eles ou removê-los, no caso. Os agentes físicos que nós vamos ver nessa aula, a gente vai observar vários tipos. Principalmente o calor é o principal,
o calor, ou também baixas temperaturas, né? Podemos especificar que frio, né? Mas o frio é um conceito muito relativo, então nós preferimos falar baixas temperaturas. As radiações, a filtração, processo de filtrações e a pressão osmótica, tá? Todos eles são métodos de controle físico, são muito utilizados, na verdade, na área da indústria principalmente, na medicina e nos laboratórios, no caso. Para quê? Com o objetivo de promover a descontaminação microbiana, tá, pessoal? Então vamos entrar primeiro no caso do calor, né? Nós tínhamos falado, tinha calor seco e calor úmido, mas de maneira geral, o calor, no caso, ele é um importante fator porque ele determina a morte microbiana, né? O calor, ele, dependendo do tipo de organismo, ele não aguenta e morre rapidamente, tá? Dentro dos dois tipos de calores que a gente vai falar, do seco e do úmido, o calor úmido é o que tem maior poder de penetração na célula bacteriana, ou seja, aquela que vai atingir 100% e vai eliminar essa célula bacteriana, no caso, né? E isso comparado com o calor seco é bem melhor, no caso, tá? Aí, assim, a gente pode observar, aqui temos, no caso, um quadrinho aqui do seu lado direito, na qual está mostrando basicamente o tempo na qual uma bactéria ela morre por causa do calor. Então temos aqui no caso as bactérias, diferentes tipos de bactérias, aí temos o tempo e a temperatura necessária. É importante saber o tempo para que com isso você vai aplicar a temperatura, no caso, quanto tempo. Imaginemos gonococos, né? Gonococos, 2 a 3 minutos a 50 graus. Então, né? Salmonela, né? Nós tínhamos falado na semana passada, é 4,3 minutos em temperaturas de 60 graus ou acima de 60 graus. Os estafilococos, né? No caso, doenças de pele, que nós tínhamos falado de mais tempo, é quase 19 minutos em 60 graus. E assim vai, né? A Escherichia coli, ela vai 20 a 30 minutos em temperaturas de 57 graus. Aí, para isso, você fez um teste aqui utilizando células de E. coli e aplicando elas a diferentes tipos de temperaturas. Elas mostraram que em temperaturas, ou seja, menores, no caso, elas demoram mais para elas morrerem, tipo de 30 graus, né? No caso, ela precisou muito tempo e às vezes não matou totalmente as células de E. coli. Quando você compara uma temperatura de 42 graus, que já foi menor tempo possível para eliminar essas bactérias, no caso. O calor seco normalmente está envolvido na esterilização de vidrarias e metais, tá? Ela única assim, perde um pouquinho para o calor úmido por causa do tempo para esterilizar, no caso, tá? Ela vai trabalhar basicamente com oxidação dos compostos químicos do microorganismo, ou seja, a composição química desse microorganismo, tá? O desvantagem é que ela tem uma eficiência relativamente baixa, né, já que a transferência do calor é lenta, né, por ela não ser como úmido, que tem maior penetração, né. Os claros exemplos que nós temos, no caso, pode ser o forno elétrico, gás e estufas, normalmente que a gente utiliza, né, para a criação de alguns micro-organismos, porque eles são 160, 170 graus centígrados por 2 horas. Temos o bico de Bunsen, né, ou lamparina, que chama direta, na verdade, e a gente faz aquele processo que é a flambagem, né. Aqui estou mostrando, né, a flambagem. Ela pode atender 300 a 600 graus, dependendo do tempo. A incineração, ela atinge mais de 1000 graus. E os fornos e estufas, que nós tínhamos falado, 160, 170 graus centígrados. Coisa interessante, quando você trabalha com material biológico, os processos de incineração são os mais recomendados, já que elimina carcaças de animais infectados, enfim, tecidos, eliminação de objetos contaminados que não podem ser reutilizados, entre outros, né?
Já se for o calor seco, né, o forno de ar quente, na esterilização de materiais impermeáveis ou danificáveis pela umidade, por exemplo, óleos, vidrarias, instrumentos cortantes, metais, né? Então, o material cirúrgico pode estar sendo utilizado pelos esses fornos que produzem calor seco. E o calor úmido, ele é melhor mesmo? Na verdade, pessoal, esses dois tipos de calores úmidos, o calor normal, eles são bons por quê nos processos de esterilização? Embora comparando eles, obviamente o calor úmido é melhor, mas de forma geral, eles provocam a desnaturação e coagulação das proteínas vitais do micro-organismo. Por isso que é importante esse calor. Já o calor úmido, né, esterilização de meios de cultivo, né, que nós tínhamos falado nas aulas passadas, ela apresenta uma alta eficiência, já que tem um aquecimento rápido por causa da presença de água presente. E dentro dos diferentes tipos de calor úmido, vamos ter a fervura, né, no caso a fervura, a tyndalização, a autoclavagem e a pasteurização. Principalmente a fervura, né, no caso o calor na forma de vapor de água, ela vai destruir formas vegetativas de micro-organismos, vai precisar estar a temperatura de 100 graus por 20 minutos. A tyndalização já é um calor também, obviamente, na forma de vapor de água, ela destrói, além do caso das formas vegetativas, também as esporuladas. Então a tyndalização ela é melhor. Vai precisar estar a 100 graus centígrados por 30 minutos. E obviamente é um processo demorado, porque ele vai ter que ser feito por 3 dias, até 3 dias, né? A autoclavagem já é uma coisa mais rotineira, muito utilizada, obviamente, por causa de que ela também trabalha sobre vapor de água sob pressão, né? Bem diferente da fervura e da tyndalização. E oferece os mesmos resultados também, como tínhamos falado da tyndalização, no caso formas vegetativas e esporuladas a 100 graus por 20 a 30 minutos. A pasteurização, no caso, redução do número de populações microbianas pela exposição breve a altas temperaturas, seguido de resfriamento, no caso. Aí temos, no caso, a ultratemperatura, aquela que você vê na caixinha de leite, né, o UHT, né, que ela vai 141 graus centígrados por 2 segundos. Aí vamos ter as outras, né, alta e baixa temperatura, normalmente. Como funciona esse autoclave? Normalmente, como falar, esse autoclave é um tipo de calor úmido sob pressão. Então, normalmente, nós observamos aqui a foto, esses autoclaves, dependendo do uso, eles são imensos. Eles parecem umas geladeiras imensas, mas por dentro elas têm uma cavidade, né, oca no caso, na qual elas vão se adicionar um pouquíssima água e começar a trabalhar com quem? Com a entrada de vapor. Essa entrada de vapor, obviamente, ela vai exercer uma pressão no compartimento. E essa pressão vai aumentar o calor, vai gerar o calor úmido. E isso vai acabar, no caso, com as bactérias presentes. Aqui mostramos para vocês como é o mecanismo dessa autoclave. Obviamente ela trabalha por um tempo determinado, no caso que a gente fala ciclos, que ele dura no máximo até 25 a 30 minutos, né, como tínhamos visto na aula passada, no slide passado. Então tudo inicia basicamente nessa região que estou mostrando aqui para vocês, no caso, e ele chega ao momento dos 25 a 30, na qual ele vai diminuir essa temperatura, né? Obviamente é parecido, no caso, com a fase de crescimento bacteriano. Lembra que ela tem a log, a fase estacionária e a fase morte, né? Bem parecido no caso. Aqui temos alguns modelos de autoclaves, no caso, as mais conhecidas que normalmente se utilizam em laboratório, né? Normal, pelo menos o que eu conheço é esse aqui, uma menor, né? Isso vai pela capacidade de litros, e até aquelas grandes industriais que a gente pode estar observando também.
como o calor úmido compete com ou está envolvido com a morte dos micro-organismos, ela vai atacar, no caso, endosporos bacterianos, né? Como, por exemplo, a Clostridium botulinum. Para isso vai precisar uma temperatura de 300 a 530 minutos a 100 graus. Aí vai células vegetativas de bactérias, de levaduras, de fungos, no caso, esporos de fungos, protozoários, e isso vai variar, no caso, normalmente em 5 a 10 minutos, e a temperatura vai aumentando, né? No caso, quando pega partes esporuladas, aí que aumenta mais ainda a temperatura, tá? Porque é uma parte mais resistente. As baixas temperaturas, pessoal, elas se dão através do quê? Do uso de geladeiras, congeladores e uso dessa substância, que é o nitrogênio líquido, tá? Estas três vão provocar uma interrupção do metabolismo e reprodução celular bacteriana, tá, galera? Neste quadro eu mostro os diferentes métodos e uso da temperatura no controle de micro-organismos. Obviamente já falamos de calor úmido aqui, o autoclave, a pasteurização, do calor seco no forno de ar quente, a incineração, no caso, né, para que a gente vai utilizar, tínhamos já falado, e as baixas temperaturas, no caso, né, congelamento, que é menor do zero absoluto, e o nitrogênio líquido, que é menos 196 graus, né. Geralmente, mais que eliminação, é preservação, no caso desses micro-organismos, né. O alto custo, por causa do que o nitrogênio líquido, ele é muito caro. Temos agora as radiações. As radiações, elas são, no caso, do tipo ionizante. Podemos falar das radiações gama, no caso, que ela tem uma profundidade de 0,01 a 1 nanômetro. Tá? Então, unidades de medida em grays ou rads. Elas causam lesões no interior da célula, né? Ou seja, da célula bacteriana, né? Principalmente, e quebram essas moléculas em átomos e destroem, no caso, esses micro-organismos. Eles trabalham com cobalto 60, né? Principalmente, e elas esterilizam materiais espessos, volumosos, né? Alimentos empacotados pode ser também. Aqui só observando para vocês a tabela dos comprimentos de onda desses tipos de radiações. Os raios gama estão aqui, né, como está mostrando o gráfico, né? Ele tende a ser a mais para esquerda, o que normalmente isso demonstra o poder e a abrangência, no caso, na morte desses micro-organismos. Depois, quando estiver mais para o centro, já ela vai caindo esse poder. Então, com isso, a gente pode atacar bactérias como a Clostridium, Lactobacillus, Bacillus subtilis, E. coli, Salmonella, se for de fungos, Aspergillus, niger, Saccharomyces, se for vírus, no caso da febre aftosa e o Coxsackie, né? Mas hoje também está falando bastante sobre o coronavírus. As radiações normalmente vai encontrar em alguns alimentos que vêm em plástico, no caso, né? Eles têm um tempo de vida, né? Nesse caso, sem ionização, por exemplo, o alho ele sobrevive 4 meses. Agora, se com ionização, ele chega até 10 meses, né? E assim uma infinidade de produtos que vocês podem observar aqui, tipo o frango refrigerado, né? Aquele que se compra no supermercado. Ele sem ionização somente vai durar 7 dias. E ele ionizado, que é o que mais acontece, ele vai ficar, no caso, por 30 dias. Né? Você vê a diferença, é muito absurda. As radiações também vamos ter entre ultravioleta, já tínhamos falado gama, agora ultravioleta é um tipo de radiação não ionizante, que ela vai de 150 a 300 nanômetros. Ela utiliza lâmpadas germicidas, né, UVC, que utilizam, no caso, uma escala de 260 a 270 nanômetros. Ela é absorvida por determinados compostos, seja ácidos nucleicos, enfim.
Ela tem pouca penetração, essa ultravioleta, né, por causa da baixa energia, uma limitação ao uso de desinfecção de superfícies, tá? E ela vai ser bastante utilizada, no caso, em salas cirúrgicas, câmaras assépticas de fluxo laminar, né, que já vamos falar em breve. Aqui o que estava mostrando, no caso da ultravioleta, né, que ela, se comparado com os raios gama, ela é mais fraca, né, por ela se encontrar mais para a direita. O processo de filtração é um processo físico de esterilização, no caso, ele vai utilizar membranas, biomembranas filtrantes, que elas têm uns poros, né, uns espaçamentos chamados poros, de 0,45 nanômetros a 0,2 micrômetros, desculpa, são micrômetros, tá? 0,45 micrômetros e 0,2 micrômetros, tá? Isso utilizado em laboratórios. Utilizados, no caso, para filtrar ou esterilizar materiais líquidos e gasosos sensíveis ao calor, né? Muito utilizado em meios de cultura líquido e em medicamentos líquidos, forma farmacêutica líquida. Aqui na figura estou mostrando, né, o meio que precisa ser filtrado. Aqui a membrana, no caso a membrana, se através no caso do filtro, né, do funil, na qual vai ter ainda uma saída a vácuo, né, para ajudar nesse processo de filtração, até obter nesse Erlenmeyer a solução ao meio estéreo, no caso. Aqui são as câmaras assépticas ou de fluxo laminar, normalmente, né, que se trabalha bastante em laboratório. Algumas delas já vêm até com lâmpadas germicidas, né, que tínhamos falado, no caso, através das lâmpadas da radiação UVB. Aqui podemos observar o funcionamento, se dá através da entrada de ar, né, que é um ar contaminado, ele vai entrar num primeiro momento dentro dessa câmara de fluxo laminar. E em um primeiro momento ele vai ser pré-filtrado através dos filtros, obviamente, para entrar num segundo compartimento, na qual ele vai ser filtrado de maneira final, para depois ir para a área, né, onde está acontecendo, né, o processo de preparação de meio, né, que tem que ser num local totalmente estéril. A pressão osmótica, pessoal, ela está mais envolvida, no caso, com as concentrações de sal e açúcar, principalmente sal, né? Mas açúcar também. O que vão fazer essas substâncias? Elas vão tirar a água intracelular das células, principalmente das células bacterianas. Então, isso vai levar a que morram essas células, né? Por isso que é bem difícil, né, se encontrar assim uma comida salgada, dificilmente vai estragar muito assim, tão rápido quanto outra, né? Tipo, até geleias também, elas dificilmente estragam muito rápido, por causa, né, das altas quantidades de açúcar presentes que inibem esse crescimento bacteriano presente, né? Então esse microorganismo, ele vai utilizar sal, açúcar, e o que vai acontecer com ele? Vai entrar um processo de plasmólise, o qual vai tornar essa célula desidratada, vai interromper o metabolismo dela e levar essa célula bacteriana à morte celular. Normalmente isso se vê bastante em produtos. Que tipo de produtos? Pode ser, né, produtos enlatados, né, conservas. Isso vai depender bastante das concentrações, seja de sal ou de açúcar, né, que varia bastante, ou até em alimentos, no caso artesanais, né, como o caso charque, que se utiliza sal, né, para que ofereça uma camada, né, e assim evite o crescimento bacteriano. Vão inibir a maior parte desses mecanismos, desses micro-organismos presentes, e assim provocar esse efeito da conservação dos alimentos, tá, pessoal? Então, acho que nós vamos ficar por aqui, tá, galera? Semana que vem, né, nós damos continuação com os métodos químicos, tá, pessoal? Essa aula estará disponibilizada, no caso, no meu canal de YouTube, né, através do SAF, tá? Não esqueça de entrar no meu canal, né? Caso não estiver inscrito, se inscreva, deixa aquele like,
tá? E assiste as minhas aulas, no caso, porque as nossas provas também já estão chegando perto, tá? Não deixa para o último momento, pessoal. Beleza? Então, um abração e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.